Oi pessoal, tudo bem? A gente se encontra agora de novo para falar um pouquinho sobre estatística. Vamos lá, primeiro a gente vai entender alguns conceitos, né? Chegar para cá, antes que a produção aqui me mova. Primeiro, o que é estatística? Estatística vai ser uma ciência, um ramo da matemática, que dispõe de processos apropriados para fazer coisas importantes, que seriam recolher, organizar, classificar, apresentar e interpretar dados, com o objetivo de extrair informações desses dados e obter a melhor compreensão das situações que esses dados representam. Aí ficou muito bonito esse negócio aí de falar, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar algumas informações, ele recolhe essas informações, organiza essas informações, classifica essas informações, apresenta e interpreta o que essas informações querem dizer. O que seria a apresentação? Às vezes a apresentação por meio de um gráfico, às vezes a apresentação por meio de uma tabela, mas ele vai apresentar essas informações e por último vai interpretar o que essas informações querem dizer. E aí, para isso, a gente precisa entender conceitos importantes. O primeiro deles é o conceito de população. O que é uma população? População é um conjunto de elementos que são agrupados a partir de uma mesma característica, de um mesmo critério. Por exemplo, se eu pensar nos alunos do 8º ano, eu posso definir que ser aluno do 8º ano é um critério. Então, aquilo seria a minha população. A partir da população, eu posso fazer um censo ou uma amostragem. Qual seria a principal diferença disso? O censo, ele busca informações, coletar informações de toda a minha população. Igual que a gente ouve sobre o censo demográfico. Ele pega todas as informações, né? As informações que ele quer recolher de toda a população. Isso é um censo. A amostragem é quando eu seleciono uma parte da minha população. Por exemplo, existem todos os alunos que estão regularmente matriculados em um 8º ano no Rio de Janeiro. Isso aí seria a minha população. Mas eu não consigo recolher informação de todos eles. Então eu vou selecionar um subconjunto, uma amostra, uma parcela deles. E aí esse processo que recolhe uma amostra se chama amostragem. E a amostra é um pedaço da minha população. É um subconjunto da minha população. Tudo bem? E aí, como a gente define esses... Lembra que no primeiro slide falava que a gente precisava classificar esses dados. Para a gente classificar esses dados, a gente vai usar uma coisa chamada variáveis. Essas variáveis, elas podem ser, igual está aqui no nosso quadro, elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Qual vai ser a diferença? Qualitativa imprime qualidade para definir as minhas variáveis, enquanto quantitativa define numeral. E dentro das qualitativas eu tenho as variáveis que são nominais e as ordinais. As nominais, por exemplo, sexo, nacionalidade, cor dos olhos. Quando eu falo de nacionalidade, eu vou falar ela é brasileira ou estrangeira, se eu estiver aqui fazendo definição no Brasil. Cor dos olhos, azul, preto, verde, castanho. Isso seriam tipos de variáveis nominais. As variáveis ordinais, por exemplo, classe social, a gente não necessariamente dá um nome para aquilo. Nível de escolaridade, faixa... Gente, esqueci o nome agora, fugiu da cabeça. Mas você, até o final da aula eu lembro. Então, essas daí são ordinais. Classe social, nível de escolaridade. Agora, as quantitativas é que eu dou valor para essas variáveis. Elas podem ser discretas ou contínuas. Pensa no que o nome quer dizer. Contínua, a ideia de continuidade. Então, eu estou falando de coisas que podem assumir números reais como valores. Por exemplo, peso e altura. Eu assumo números reais para isso. Agora, variáveis discretas são variáveis pontuais, são variáveis que são representadas por números naturais ou números inteiros. Então, eu tenho, por exemplo, número de irmãos, idade. Essas são as nossas variáveis quantitativas, porque elas têm número, mas elas são discretas, tudo bem? E aí, por último, a gente vai falar um pouquinho, na verdade, não por último, né? Porque depois falta apresentar como esses dados são dispostos, sobre as medidas de tendência central. O que são as medidas de tendência central? São medidas de posição, são medidas que indicam a posição dos nossos dados. E aí, ali dentro eu tenho médias, modas e medianas. Qual é a diferença? A média, ela vai fazer uma conta ali com os nossos dados. Por exemplo, eu tenho de média aritmética ou ponderada. A média aritmética soma todos os meus valores e divide pelo total de valores que eu tenho. A média ponderada ela é utilizada quando eu tenho valores repetidos
ou quando os meus valores têm importâncias diferentes. Essas importâncias a gente chama de peso, beleza? E aí, como é que a gente calcula essa média ponderada? Eu somo os meus valores, mas eu somo da seguinte forma. Eu pego o valor e multiplico pela sua importância, multiplico pelo seu peso. Faço isso com todos os meus valores e somo. Apresento isso em forma de somatório. Depois que eu somo tudo, eu divido pelo somatório dos pesos. Eu somo todas as importâncias e faço ele o meu quociente, não, eu faço ele o meu divisor dessa minha operação. Tudo bem? Isso é média. Moda e mediana. Moda, como o próprio nome diz, a gente associa o que? A moda que a gente conhece em relação à roupa. O que a moda representa? Aquilo que mais aparece, aquilo que está em alta. Então, a moda de um conjunto de valores é aquilo que mais aparece. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para a minha quantidade, vou olhar para todos os meus dados ali, vão estar ordenadinhos, bonitinhos. Olha os valores que mais aparecem. Aquilo é uma moda. E aí, por último, eu tenho a mediana. Para a gente calcular a mediana, é importante que os nossos dados estejam ordenados em ordem crescente. Coloco os meus dados. Mediana a gente só vai conseguir fazer, assim como moda e média, para variáveis que são quantitativas, né? São variáveis de valor. Eu ordeno os meus valores e a mediana, uma medida de posição, indica o valor do meio, o valor central. E aí, se você for pensar, se eu tiver uma quantidade de dados par, isso vai dificultar a minha vida, mas a quantidade de dados ímpares nem tanto. Olha só, imagina que eu tenha 5 dados. O terceiro valor é o valor do meio, ele vai representar a minha mediana. Esses 5 dados estão ordenados, eu vou ter 2 antes desse valor e 2 depois. Ele é o valor do meio, ele é a minha mediana. Mas, Priscila, se no caso eu não tiver uma quantidade ímpar de valores, se eu tiver uma quantidade par, que você falou que complica um pouquinho. Imagina que eu tenho 4 valores, eles já estão ordenados em ordem crescente. A mediana não tem um valor central que divide os meus dados metade antes e metade depois. Como a gente faz, então? A mediana, nesse caso, vai ser a média aritmética entre os 2 valores centrais. Então, seria entre aqui o segundo e o terceiro, que fica um antes e um depois. Tudo bem? Uma coisa importante. Como a mediana, no caso de quantidade de valores pares, ele é a média aritmética desses valores, nem sempre a mediana faz parte do meu conjunto de dados. Você pode achar um valor que não faz parte e não tem problema, que ele vai continuar certo, beleza? E aí, a gente já viu o que a gente pode fazer com os valores, mas como é que a gente apresenta esses valores? A gente apresenta esses valores através de gráficos. E vamos relembrar alguns gráficos que vocês já viram em algum momento da vida escolar de vocês. Eu tenho aqui gráficos de colunas, gráficos de barras. Gráficos de colunas e gráficos de barras são mais as disposições. E aí você escolhe qual é a disposição que você acha que visualmente é mais agradável para você apresentar aquilo dali. Seja o gráfico de colunas ou o gráfico de barras. Normalmente, a gente vai utilizar o gráfico de barras quando a gente quer representar que determinadas ordenam os valores. Eu quero representar que aquilo está crescendo, como eu tenho aqui, produto B, C e A. Tá vendo que eles estão em ordem crescente? O B está primeiro, que ele tem uma quantidade menor, o C está depois, que ele tem uma quantidade um pouquinho maior, e o A está por último, que ele tem uma quantidade maior. Normalmente a gente usa o de barra para isso. E o de coluna, ele está aqui representando, ele não tem um visual padrão de crescimento. Então a gente não seleciona ele necessariamente por isso. Outros gráficos que a gente tem, o gráfico de setores, também chamado de gráfico de pizza. O gráfico de setores ele vai ser utilizado quando o meu total ali, tudo que eu vou representar de informação, ele representa um 100%. Por exemplo, aqui tem as modalidades de esporte preferidas. Esse meu total ali está representando 100%. Se eu somar as porcentagens dá 100%. É muito errado eu utilizar o gráfico de setores quando eu não quero colocar no meu gráfico todas as minhas informações possíveis. Imagina que eu faça uma pesquisa para saber qual é a modalidade de esporte preferida. Nesse meio do caminho, eu tenha algumas pessoas que não opinem. E eu resolvo que eu não vou colocá-las no gráfico. Se eu vou tirá-las do gráfico, eu não posso usar o gráfico de setores, porque aquela representação não indica os meus 100%. Então, muito cuidado quando a gente for olhar isso. Outra coisa importante sobre o gráfico de setores é que as fatias deles são proporcionais à porcentagem que eles representam. Então, nada que uma regrinha de 3 não faça para ser conferido a relação entre o ângulo central daquele setor e a porcentagem que ele representa. E por último, mas não menos importante, a gente tem o gráfico de linhas. E quando é que a gente usa o gráfico de linhas? Quando a gente quer indicar alguma coisa que é
contínua. Igual a gente tem aqui, ó, temperatura de uma cidade nos últimos 5 dias. É uma coisa contínua. Eu olhei na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Eu olhei durante um período contínuo. Então, normalmente a gente opta pelo gráfico de linhas. Beleza, pessoal? A gente termina por aqui. A gente vai fazer uns exercícios para fixar isso e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais.